Olá, amigo internauta que nos acompanha no site do Repórter Diário. Nós começamos agora mais uma edição do RDTV para falar de política, mais especificamente de eleições. A gente tem eleições municipais em outubro e nós recebemos nos nossos estúdios, não é nenhum pré-candidato não. Dessa vez a gente vai falar com Marco Item, que é consultor especializado em marketing político e atua há exatos 32 anos em campanhas políticas. É isso mesmo, né, Marco? Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado pelo convite, estou à disposição. Um prazer falar com você, com seus telespectadores e os internautas. Legal, Marco. Bom, vamos lá. Marco, o eleitor está mais politizado ou isso é um retrato, um reflexo dessas notícias envolvendo corrupção? O que está mais na cabeça do eleitor? Ele realmente está politizado ou é mais um reflexo do que acontece, né? o que a mídia expõe? Sim. Eu não sou otimista, não. Eu não vejo o eleitor politizado. Por exemplo, a grande maioria, quando as pesquisas que nós estamos produzindo para as diversas cidades que estamos coordenando campanhas, o interesse sobre política, o interesse sobre as eleições e o conhecimento que vamos ter eleições agora no dia 7 de outubro é mínimo em relação à sociedade, aos eleitores. Ainda é muito baixo. Muito baixo. Esse distanciamento tem seu sentido, né? Porque a política não é uma geradora de boas notícias, né? de bons propósitos, de boas ações. E a classe política, e principalmente os partidos políticos, estão muito distantes da realidade da sociedade, né? Eu já visto exemplos que eu posso te dar muito rapidamente assim, quando eu sou um crítico feroz sobre a não atuação dos partidos políticos na sociedade civil, né? Se você pegar qualquer município brasileiro, você não encontra a sede dos partidos políticos, ou dificilmente você encontra. Os partidos políticos são como o caqui, né? Nós brincamos, né? Temporada, só por temporada. Só de vez em quando. Então você não tem sede, você não tem os partidos políticos debatendo as questões importantes do município, nada, e quase sempre os políticos só se surgem e aparecem para tocar nesse período, né? Então a sociedade já tem, claro, que uma aversão natural e tem consciência do que são os políticos, né? Marco, e que tipo de estratégia que não pega mais o eleitor, aquilo que não cola mais na cabeça do eleitor? Sim, fundamentalmente, basicamente, principalmente o papel, né? A propaganda por papel, ela está no estigma já do eleitor comum como aquele vetor entre eu, eleitor, e aquele que vem esporadicamente me assediar pelo meu voto apenas, ponto. É o famoso santinho. É o santinho, é o jornal de campanha, é o promessão, né? O que a gente queira determinar, dependendo do tipo de produção publicitária que as campanhas eleitorais geram, né? Quase sempre a gente vê que neste período eleitoral, pré-eleitoral que nós estamos vivendo, né, a grande ansiedade do político, de todos os políticos, é receber o material impresso logo da sua coordenação de campanha. Se ele é um vereador, ele já está começando a incomodar o prefeito, esperando o material de propaganda para poder sair e distribuir, como se isso fosse o essencial, como se a propaganda fosse essencialmente o vetor do candidato via papel para os eleitores, não é isso? Enquanto que a sociedade está esperando uma outra reação, né? Ela está esperando que a classe política venha efetivamente estabelecer compromissos, estabelecer uma relação, digamos assim, mais honesta, mais próxima, né, mais frequente, mais constante com aquela pessoa que pode vir solucionar alguma questão dela no dia a dia, no cotidiano, ou questões maiores, a representação política, né, ou representar um segmento que é o segmento que esta pessoa participa, né? Agora eu vou te fazer então a pergunta inversa. Isso. O que o eleitor hoje, então, ele leva mais em consideração na hora de votar? Isso. O inverso do que é o comum para a classe política atuar é a reação do candidato com muita antecedência e não no calor da campanha eleitoral, em representar os pensamentos, as aflições, porque mesmo numa eleição municipal de vereador, você não tem o vereador apenas para resolver aqueles problemas básicos da rua. Claro que não, Você tem eventualmente o representante para defender sobre questões das mais variadas, nós chamamos isso tecnicamente dos nichos eleitorais, né? Aquilo que te incomoda na cidade, aquilo que te representa na cidade, não é necessariamente uma questão urbana ou uma questão que os serviços urbanos vão resolver, né? Pode ser uma representação política por
por cultura, por temas variados, né? Nós temos aí classificados mais de 1000 segmentos diferentes de representação política. Um deles é a religião, por exemplo, né? Eu vou votar naquele vereador porque ele é da minha religião, ele é da minha igreja. Já tem uma ligação com o eleitor. Que tenha uma proximidade, uma justificativa para elevá-lo à condição de representante político de uma causa que também é minha. Pode ser o esporte, pode ser o skate, pode ser assuntos abstratos, não precisam ser necessariamente questões locais ou questões objetivas, urbanas, né, digamos assim. Né? Tá certo. E a gente tem nessa eleição, já na eleição passada presidencial, Marco, um fator consideravelmente novo, que é a internet. Qual que, na sua opinião, é o peso que a internet tem agora nessa eleição e nas próximas, né? Isso. A internet e também as redes sociais, no caso. Bom, as ferramentas associadas à internet, né, as redes sociais entre elas, elas têm a principal tarefa no campo eleitoral, no campo político, de afinar, de aproximar, não é? De fidelizar um contato, ou um relacionamento, ou uma representação já vida. Entende? Então, se você se propõe, vamos dizer, você é um candidato a vereador de um determinado bairro, você está lá, você tem um contato com o teu vizinho, que posso ser eu hoje, esporadicamente daqui a 15, 20 dias, ou daqui a 2 meses, a gente pode não se ver com tanta frequência, mesmo sendo vizinhos. Então, isso também pode se dar por uma representação profissional, por uma categoria profissional, sindical, ou por amizades. Então, as redes sociais, elas têm como principal fator no meio, no budget, né, de uma campanha eleitoral, a frequência de relacionamento, quer dizer, a constância, a fidelização, tá certo? A partir de um contato, de um relacionamento que já existiu. Tá? Então, diferentemente de muitos políticos que olham para você e falam assim, como é que eu compro o banco de dados de e-mails da minha cidade agora? Isso não resolve, tá certo? Claro. Não é assim, eu vou no banco do jornal e posso comprar um CD lá com 20 mil nomes da minha cidade e fazer campanha em cima disso? Isso inclusive espanta, né, o eleitor? Não tenha dúvida nenhuma, né, que isso tem um efeito reverso. Né? Mas é um raciocínio muito comum na classe política. Ainda comum? Muito comum. Às vezes é entendido como uma panaceia, a solução dos meus problemas. Eu fico no meu gabinete, eu não gasto com outras ações, porque a internet me fará popular. Não existe isso, né? Isso é uma fantasia, né? Agora, Marco, a gente tem aqui no ABC uma peculiaridade que é talvez uma desvantagem em relação à capital. A gente não tem campanha com televisão e rádio. Levando isso em consideração, o que na sua opinião o candidato tem que fazer, ou qual que é o caminho que ele deve seguir para ter êxito, para se eleger, sem a TV e sem o rádio? É a sola de sapato, né? Tem muito político que fala isso, que é saliva, sola de sapato. Posso dividir isso em duas respostas? Claro, claro. A primeira resposta é esse ambiente onde nós estamos vivendo aqui agora. Tem uma câmera, na mídia, um tripé, não é? Uma luz, tá certo? Então é possível ter televisão mesmo não havendo televisão. Claro. Então, se houver um mínimo de cuidado, um mínimo de planejamento na campanha, é isso que a gente preconiza há tanto tempo, né? Você usa as ferramentas da comunicação eletrônica, das mídias eletrônicas, mesmo em cidades onde ela não está comumente chamado pelas redes de transmissão da mídia eletrônica normal, TV e rádio, né? Então, essa ferramenta, dentro de um site, falando para aquelas pessoas que eu já me relacionei, eu já me envolvi, eu já me comprometi. Então, a tecnologia, uma ferramenta como essa, é uma ferramenta eletrônica, onde você leva para as televisões, ou leva para os canais, né? Ou leva para o celular, ou leva para os computadores, esse comprometimento e a popularização disso. Mas isso a partir do quê? De um trabalho existente anteriormente, em que você tem, então, ferramentas onde você leva essa mensagem, esse vídeo para pessoas que já te conhecem, que já têm alguma razão de ter um contato com você. Essa é uma primeira resposta. Essa é a primeira parte. A segunda parte é que não adianta hoje, pela popularização e pela velocidade da comunicação, e pela comunicação a partir de um gesto que é a legislação eleitoral, você buscar outras alternativas que não sejam aquelas tradicionais, históricas da política. O que é política? A política é um processo onde você se apresenta para representar outras pessoas. Você vai em centenas ou milhares de pessoas
e você fala o seguinte: deixa eu te representar lá na Câmara dos Vereadores ou na Prefeitura, tá certo? Porque eu tenho capacidade, certo? É um processo de representação. Isso é a polis, né? Ele vem lá da Grécia Antiga. O que é isso? Eram as pessoas que foram se aproximando, porque elas viviam dispersas no campo, e isso era inseguro. As pessoas foram se aproximando e tornando grupamentos que depois foram dados os nomes de cidades. Essas cidades foram começando a ficar inchadas e gerando problemas, principalmente entre vizinhos. Não é? E isso então gerou a necessidade de que tivessem representantes que falassem por eles e solucionassem os problemas. Essa é a base. Então, no fundo, o que é a política? É você, hoje, bater a porta das pessoas, dizendo: as minhas ideias são essas, e eu peço confiança e peço o teu voto, eu peço a sua carta de confiança no dia 7 de outubro, para que eu venha representar esses grupos. Quanto mais, melhor. Quanto maior o número possível, melhor. O que a classe política esqueceu de que isso existe. Está ficando de lado. Ela tem que buscar confiança, os candidatos. Ela tem que buscar confiança. E é só com a sola do sapato, é só com a conversa, é só com esse envolvimento cada vez maior com a sociedade civil, de uma forma organizada, de uma forma planejada, com tempo, é que você consegue estabelecer esse grau de confiança e receber essa confiança das pessoas, né? Legal. É isso aí, pessoal. Você que acompanha a gente no site do Repórter Diário, a gente recebeu hoje nos nossos estúdios o Marco Item, que é consultor especializado em marketing político já há 3 décadas aí, né, Marco? Bom, a gente agradece muito a sua presença, aceitar o nosso convite aqui, e fica estendido a próxima oportunidade, quem sabe durante o processo eleitoral já estabelecido. Com satisfação, virei, agradeço muito o convite e sucesso a todos vocês ao Repórter Diário. Legal, isso aí. Pessoal, você que acompanha a gente no nosso site, veja mais notícias, né? O nosso site é o www.reporterdiario.com.br. A gente fica por aqui, mas fique ligado em mais vídeos do RDTV.